E aí, povo do Projeto Brá, tudo bem com vocês? Começamos aqui mais um vídeo, mais um podcast aí pra vocês. E depois de uma semana aí do último podcast, né, eu voltei a gravar aí regularmente. E eu peço desculpas pra vocês aí que ultimamente a gente não teve muito vídeo fora aqui no nosso ambiente, do nosso quarto, né? Porque devido ao mau tempo, agora que começou a chover bastante, hoje inclusive o dia tá bem feio aí, bem nublado. E também esses dias tava muito quente, né, pessoal? E aí a gente teve uma paradinha nos vídeos aí, nos exteriores, né, que eu falei pra vocês que eu ia no terminal, lá de São Paulo, Morumbi, que eu ia na Campo Belo. E eu vou fazer isso a partir de amanhã. Amanhã eu já vou gravar aí uma notícia nossa, inclusive, de hoje, que é da extensão do Expresso Leste, né, até Estudantes. Eu vou fazer isso amanhã, vou fazer um percurso contrário, ou seja, eu já tenho uma gravação da linha 11 Coral, que vai da Luz até Estudantes, fazendo baldeação em Guaianazes. E essa gravação vai ser o contrário, né? Vai começar de Estudantes, vai até a Luz, só que com o diferencial que não é a baldeação em Guaianazes, que não vai existir, né? Vai ser um expresso direto, como já está sendo feito agora no sistema, né? A partir do dia 4 aí já iniciou esse serviço. Então, hoje a gente vai falar algumas coisas sobre isso, né, também. E são poucas notícias, mas a gente pode comentar bastante sobre elas. E antes de começar tudo, eu queria dar uma ressalva no último vídeo aí que eu fiz. Eu fiz um vídeo meio fora do tópico, né, como vocês viram aí, do agradecimento não, parabéns aí que eu fiz ao canal aí do Sr. Nilson. E eu peço aí que vocês se inscrevam no canal dele, se vocês quiserem aí, porque apesar de ter muitos rumores negativos aí que eu não concordo nada com isso, né, mas quem quiser aí, se inscreva no canal dele, porque eu acho que seria bem legal ter esse cara subindo aí, ficando famoso, um diferencial no YouTube, né? Mas enfim, vamos pro vídeo aí, vamos falar um pouco dessa primeira notícia aqui, que é em relação às portas de plataforma da linha 5 Lilás. O metrô dá novo prazo para funcionamento de portas de plataforma de estação. No caso aqui, a estação é Brooklyn, vocês podem ver aqui, e existe um pequeno impasse aí nessas portas de plataforma que estão lá há muito tempo, desde que inaugurou a estação aí em 2017, e o funcionamento ainda não foi feito, né? Assim como em algumas outras estações da linha 5, né? Tipo a Chácara Klabin e a Santa Cruz, que ainda está aí parado, né? Acho que, se não me engano, a única que funciona mesmo é a Adolfo Pinheiro, que é antes do Brooklyn ali, né? Aliás, antes das 3 estações que foram inauguradas em 2017, que é Borba Gato, Alta Boa Vista e Brooklyn. Então vamos ver aqui, em dezembro do ano passado, a assessoria do metrô nos informou que as portas de plataforma da estação Brooklyn, né, informou no caso o Via Trolebus, da linha 5 deveriam estar em funcionamento até o dia 31 de janeiro deste ano, de 2019. Passado o primeiro mês deste ano, as portas continuam do mesmo jeito de quando a estação foi inaugurada em setembro de 2017, como falei para vocês. Questionado sobre o novo atraso, a assessoria do metrô enviou a seguinte nota. Aí abre aspas, né? A porta de plataforma da estação Brooklyn estão passando pelo processo de comissionamento, que são os testes finais que atestam a segurança operacional dos equipamentos e devem passar a funcionar integralmente até o final de fevereiro. Já na estação Santa Cruz, a meta é que as portas entrem em operação até o final de março. Pelo atraso na entrega, a instalação de portas plataforma no novo trecho da linha 5 Lilás, no caso, os trechos que foram inaugurados no ano passado também, o metrô já multou a Bombardier em valores que ultrapassam os 50 milhões. Então isso a gente já comentou, inclusive, não só nos problemas da linha 5, né, como nos problemas da linha 15. A linha 15 aí a gente vai falar sobre ela também. Falei sobre ela no último podcast. Mas a gente teve muitos problemas aí em relação a ela nessa última semana aqui que a gente passou. Então eu vou falar sobre esses problemas, né? Inclusive um problema muito grave, foi aquela colisão entre os trens, né, os monotrilhos aí da linha 5, da linha 15, que felizmente, né, não teve feridos, né? Então, se tivessem vítimas seria bem pior o problema, né? Porque o metrô teria que pagar uma indenização e também atestaria contra a vida das pessoas, né? Mas vamos continuar aqui, vamos ver a outra notícia aqui, que é a notícia da linha 15, né? O metrô aponta falha humana e colisão de monotrilho. Vocês sabem que o monotrilho é operado via computador, não, sistema, né? Porque não tem condutor. Então, a provável falha que tenha sido do sistema, obviamente. Então aí, uma falha humana na colisão que teve aí no dia 5 de fevereiro, né? Aliás, dia 5 não, dia 29 do 1. Aí, o dia 29 de janeiro foi a colisão aí de madrugada, né? Então, na segunda de 5, dia 5, né, o secretário do Transporte Metropolitano, o novo secretário Alexandre Baldi,
já havia nos confirmado que as apurações deveriam se encerrar ontem. Abre aspas, as apurações estarão sendo encerradas hoje. Nós daremos ao conhecimento de toda a população todos os fatos que ocorreram para que nós, infelizmente, tivéssemos aquele acidente. Que não sofreram danos às pessoas. A maior alegria é que não houveram lesões ou vítimas, mas precisamos sim dar resposta a uma apuração que foi e está sendo realizada, para que possamos chegar à decisão. Eu já obtive, a princípio, respostas de que a sinalização não é um problema para que ocorresse esse incidente, e para que pudesse colocar em risco a operação da linha 15, fecha aspas, disse o Baldin. A assessoria ainda completa que, abre aspas, a ação humana tornou o trem M22, que estava estacionado na plataforma da estação Jardim Planalto, uma estação que está em reforma ainda, está em construção, ainda não foi inaugurada. A previsão aí foi estendida até dezembro de 2019, né? Antes era outubro, agora é dezembro. Aliás, se eu não me engano, não, Jardim Planalto foi em outubro mesmo de 2019 a previsão. O resto é dezembro. Invisível ao sistema de comunicação e sinalização, CBTC, causando a colisão com o trem M23. Todos os procedimentos de autuação do quadro operativo da linha 15 Prata, principalmente aqueles que envolvem segurança, passaram por uma revisão rigorosa com o objetivo de mitigar novas ocorrências. Fecha aspas. Bom, então é interessante que haja essa revisão, né? Obviamente. Tivemos outros problemas também, a própria lentidão da linha 15, que vem se repetindo aí por muito tempo, desde que começou a operação comercial, e também soltaram algumas peças ali do sistema ali dos trilhos ali. Não foi um caso muito grave, né, mas essa lentidão na operação, essa dificuldade aí, com velocidade reduzida, maior tempo de parada, tá pior que a CPTM, né, digamos assim. E essa colisão aqui que teve, obviamente, que é inadmissível que isso aconteça. Ainda bem que foi uma hora que não tinha passageiros e foi numa região de testes, digamos assim, né, que é a estação Jardim Planalto, que ainda não foi inaugurada. Então vamos continuar aqui. Lembrando que a gente tem que continuar lembrando disso aí, porque é um assunto meio grave, um assunto bem sério para ser tratado. Mas vamos falar um pouco agora sobre ônibus. Isso mesmo, a gente não fala muito sobre ônibus, é mais trem, metrô ali, CPTM, VLTs. Mas vamos falar um pouco de ônibus, que é uma notícia bem interessante, né? Empresas apresentam propostas para a operação do sistema de ônibus, ou seja, modernização e operação, né? Porque muitas pessoas, inclusive uma reportagem que teve do SPTV, do SP1, né, no caso, muita gente disse que sofre muito com os ônibus que não têm ar-condicionado, também, ainda mais nessa época de calor aqui no verão. Também ônibus velhos na fabricação de 2008, ainda mais aqui na Zona Norte. Tem muitas linhas de ônibus aqui, se eu não me engano, uma linha que é a 8545, é a linha do Vila Penteado, que vai para o terminal Barra Funda. É uma linha bem precária, inclusive tem muitos ônibus ali que são bem velhos, da fabricação de 2008, né? E embora seja 11 anos já é uma data bem grande, né? Um período bem grande para a operação desses ônibus. Então, a ideia é modernizar toda a frota, né, obviamente, e instalar não só os ônibus com ar-condicionado e os biarticulados na região periférica, né, não só na região central ali, regiões como a Zona Sul, né, que tem esses ônibus. É possível, a gente tem que aumentar essa frota modernizada, obviamente. A Prefeitura de São Paulo abriu os envelopes da licitação do sistema de ônibus amanhã desta terça-feira, dia 5 de fevereiro de 2019. A concessão por 20 anos diz respeito à operação das linhas de ônibus da capital. A concorrência deveria ter sido feita em 2013, mas de lá para cá, uma série de questionamentos e suspensões postergaram a recontratação de operadoras. O valor dos contratos a serem assinados é somado em 71,14 bilhões. Segundo as informações do site Diário do Transporte, as seguintes empresas apresentaram as propostas. E a gente vai ter as empresas aqui, como linhas estruturais, articulação regional, local de distribuição. Dos 32 lotes, apenas um deles é a concorrência. Já nos demais, apenas uma empresa ou consórcio de empresas em disputa. A maior parte já atua no sistema. Os nomes dos vencedores devem sair em 90 dias. Então é meio ruim isso daí, né? Porque a procura é muito pequena, então não vai ter concorrência. Então a empresa que assumir vai assumir. Então, como não tem concorrência, provavelmente o serviço vai ser menos exigente, né? Porque você vai ter uma concorrência. Não existe concorrência, só em um dos lotes que foram tratados aqui dessas linhas, só existe um que existe a concorrência. Então, isso aí é muito ruim, né? Seria mais legal se outras empresas se unissem, integrassem esse projeto, nesse processo, para haver uma concorrência maior
e o serviço fosse mais efetivo, né, no caso. Mas o objetivo da população, né, para a população, é essa modernização, sem dúvida, né, porque como não existe ainda um modal metroferroviário eficiente aqui na cidade de São Paulo e no estado, né, e na região metropolitana, o sistema de ônibus tem que suprimir isso daí, né, com a criação de novas linhas e não com um corte de linhas, né, como tem sido feito aí na prefeitura também de São Paulo e em linhas da MTU. Então isso é inadmissível, né, acontecer. A ideia é modernizar e também retirar o ônibus da rua, né, porque já está bem na hora de você ampliar a malha metroferroviária, né, principalmente a metroviária aqui em São Paulo, e ir tirando aos poucos os ônibus da rua, né, no caso. Isso melhoraria o transporte, a mobilidade, e melhoraria também a questão ambiental, também, obviamente. Então, a ideia, eu vou comentar uma coisa para vocês também, quando a gente teve a inauguração ali da São Paulo Morumbi, da estação, eu gravei ali aquela cerimônia ali que vocês viram, inclusive, aí no meu canal, e o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, ele exaltou, né, ele elogiou a frota de ônibus de São Paulo, que é a primeira do mundo e tal. Eu, sinceramente, não vejo nada demais nisso, pelo contrário, não é um progresso, é um retrocesso. Porque a ideia é você tirar ônibus e não colocar ônibus e ficar cheio aquele trânsito enorme, aquela emissão de poluentes. A ideia é ampliar a malha metroviária, não ampliar a malha rodoviária, no caso. Porque a gente priorizou por muitos anos a malha rodoviária e foi descartando completamente os trens, os metrôs. Então a ideia é tirar o ônibus e colocar metrô, né? Isso vai melhorar muito o transporte, vai melhorar muito o trânsito também. Assim como tirar o carro da rua, né, no caso. Não só o ônibus, como o carro. E implantar bicicletas também, ciclovias, ciclofaixas. E também estações de metrô e trem. E vamos começar aqui. Vamos voltar aqui a falar da linha 15 Prata. Como eu falei para vocês, linha 15 Prata em São Mateus só em dezembro de 2019. Eu já comentei um pouco sobre isso, né, no caso. Vamos comentar de novo aqui. Essa matéria é do dia 30 de janeiro. E existem algumas previsões, né? No caso da estação Jardim Planalto, como eu falei para vocês, prevista para outubro de 2019, e as demais estações, aquelas que a gente filmou lá, Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus, até dezembro de 2019. Isso se não houver novos imprevistos. Então assumiu aí uma empresa nova aí para a continuação das obras da linha 15, né? Uma empresa italiana, se não me engano. E aqui estão as imagens da estação, né? Implantação dos sistemas das 4 estações. Aqui vocês estão vendo que a Jardim Planalto é a mais avançada, obviamente, né? As outras aqui estão bem avançadas também, mas ainda tem bastante coisa a ser feita. Mas a Jardim Planalto é a bem avançada, no caso vai ser inaugurada antes, né? Se não houver previsto. Então, no final de 2018, o contrato da obra foi rescindido após o abandono dos canteiros, sendo necessário iniciar um novo processo licitatório, como foi tratado aqui pra gente, né? E outra coisa também é a Jardim Colonial, uma estação aí que foi prevista para 2021, né? No caso, as obras ainda não foram iniciadas direito, né? A gente inclusive nem filmou naquele vídeo que a gente fez. Mas a estação Jardim Colonial e a concessão da linha 15, né? No caso, a concessão marcada para março, no caso, e as novas estações já serão operadas pela nova concessão, né? Pela nova empresa que assumirá a construção e operação da linha 15 Prata. Então, espero que isso seja continuado, né? Espero que isso mantenha o ritmo, né? Porque eu espero que não seja apenas a Campo Belo uma inauguração nesse ano, né? Eu espero que as estações da linha 15 sejam inauguradas nesse ano também e a gente tenha uma ampliação da malha aí, tanto na linha 5 como na linha 15 Prata. E melhore também o serviço, né? E vamos continuar aqui para a nossa última notícia, que é uma notícia mais extensa, porque envolve bastante linhas aqui, sobre uma entrevista que foi dada pelo secretário de Transportes, né, o Alexandre Baldi. Foi dada essa entrevista no dia da extensão, no dia que se estendeu aí o Expresso Leste para Mogi das Cruzes. E aí fizeram a entrevista com ele e comentaram um pouco não só da linha Alves Coral, mas também de outras linhas aí que estão nos projetos da CPTM e do metrô. Então, aqui, o governo de São Paulo ainda não tem uma posição clara sobre os projetos de expansão do metrô.
Então existe ainda um impasse aí em relação a muitos projetos aí que foram estagnados, né? No caso, os projetos que a gente comenta bastante, como a extensão da linha 2 verde, linha 6 laranja e linha 18 bronze. São os projetos aí que estão com problemas atualmente, né? Então ainda não existe uma definição em relação a eles, né? Começando aqui com a linha 6 laranja, existe todos aqueles problemas da revogação do cancelamento da PPP, da linha 6, né? Só que ainda existe uma busca de alternativas para poder buscar outra coisa, né, em vez disso, né. Então, como foi dito por ele, né, abre aspas, estamos estudando formas e procedimentos a serem tomados no decreto de caducidade que atinge a sua plenitude em meados de agosto. Então, até agosto, é possível que já tenham buscado alternativas ali, segundo o secretário dos Transportes. Então, é um tempo bem considerável, né? Então, a retomada das obras, que é o que interessa para o povão, né? Vai ser feita, talvez, em 2020. Então, 2019 está descartado aí a retomada das obras, né? Porque se o processo demora até agosto, então, tá tudo em ordem, mais ou menos uns 6 meses depois de agosto. Então, basicamente, aí lá para o primeiro semestre de 2020, aí seria feita essa retomada aí. E aí nós temos a historinha da linha 6, né? A linha 6 a gente conhece aquelas histórias que a gente veio comentando aqui sobre os problemas das construtoras que foram envolvidas na Lava Jato também. Aí a intenção da empresa chinesa que assumiu, mas depois desistiu de assumir a obra. E todos esses problemas aí. Outro projeto é a linha 2 Verde, né? E o projeto sobre trilhos conectar a linha Vila Prudente até Guarulhos segue no radar de expansão. A extensão da linha 2, no entanto, foi congelada por conta de restrições orçamentárias, como foi feito, como a gente viu aí muitas vezes nos nossos podcasts. E como foi feito, como ele disse aqui, abre aspas, os problemas fiscais e financeiros foram motivadores de sua interrupção, como a gente viu aí. Estou na fase final de apresentar os estudos ao governador João Dória de todas as possibilidades que teremos para estes 4 anos de governo, para que nós possamos de forma planejada saber as obras e intervenções necessárias e os investimentos necessários. E que abrange também a linha 2 verde, para que o governador João Dória possa de maneira planejada tomar a decisão de quais seriam os investimentos, de quais serão as obras de que a Secretaria de Transporte Metropolitano do Governo de São Paulo estará realizando para todo o período do governo, disse o secretário. Está meio nebuloso, né, esse assunto aí da linha 2, assim como da linha 6. E o interessante é que a TV Gazeta fez uma matéria há 2 semanas atrás, por aí, umas 2, 3 semanas atrás, falando de que uma das estações ali, se não me engano, a Penha de França, que é uma da primeira fase de expansão, estava tendo uma movimentação ali de obras e tal, mas que era só para demolição de canteiros, ali das casas que foram desapropriadas. Eu não acho que isso seja muito bom. Isso pode ser até uma ideia legal, né? Continuar, basicamente fazer o que dá para fazer, mas isso não vai avançar em nada no projeto real da estação, né, no caso. Porque, como já foi feito aqui, não dá para continuar devido aos problemas financeiros. Mas existe um comentário. Comenta-se que o governo deverá dividir o projeto priorizando um primeiro trecho até a região da Penha, como foi dito aqui pela gente, onde a linha 2 se encontraria com a linha 3 e já ajudaria a desafogar, com certeza. A segunda fase até Guarulhos, no entanto, também é vital, não só por levar o metrô da populoso município, como também conectar a linha 13 já de forma mais eficiente que hoje. Porque ela é bem isolada, a linha 13, né, só tem uma conexão real com a Engenheiro Goulart e as conexões do Connect, o Airport Express, são bem, assim, são horários, né, não são conexões diárias, né, frequentes. Então, esse desafogamento aqui e essa conexão seria muito útil, né? Porque a linha 3 vermelha em horário de pico, sentido Itaquera, é um inferno. E muita gente sabe disso, muita gente que usa aí a linha 3 sabe como é bem difícil pegar aquela linha no horário de pico no sentido de Itaquera e também no sentido Barra Funda. E a linha 18 bronze, sendo o nosso último problemão aí, e as notícias não são tão boas para o passageiro do ABC, que espera a linha 18. A previsão, segundo o secretário, é que as obras devem ser retomadas apenas em 2020, como também a linha 6 laranja, talvez. O titular da pasta confirma que há estudos alternativos do projeto que inicialmente previa monotrilho. Então vamos ler aqui pelo menos uma das falas aqui do secretário.
Então, abre aspas, na realidade não houve outros projetos até o momento para a linha 18. Foram determinados estudos do governador João Dória pela impossibilidade do início da linha 18 pelo fato da caducidade do DUP, Decreto de Utilidade Pública, Decreto de Desapropriação. O Decreto de Utilidade Pública tem um prazo para ser utilizado, são 5 anos. Nesse decreto caducou, nós não podemos iniciar a linha 18 até o final de 2019 pela caducidade. Fecha aspas. Então é a mesma história, exatamente igualzinha à história da linha 6 laranja. Existe esse processo inteiro de caducidade que vai atrasar ainda mais a retomada das obras. Então, o que está acontecendo na linha 18 é um problema semelhante da linha 6 laranja. Então, vamos ver aqui, vamos ver mais essa fala aqui dele, abre aspas, não tem a menor justificativa para a linha 18 ser obrigatoriamente de monotrilho. Pode ser outro modal, como BRT, poderia implicar em outro trecho com desapropriações, porém a velocidade de implantação é muito maior e o custo é inferior. Infelizmente aqui em São Paulo a gente está tendo uma péssima experiência com a implantação dos monotrilhos. As demais linhas do monotrilhos não têm cumprido o cronograma de implantação de que havia sido previsto pelo governo do estado. E em alguns trechos está abandonado. Fecha aspas, afirmou. Realmente, isso daí tá certo, né? Ele assumiu aqui isso daqui, mas a implantação do BRT não é uma boa ideia, viu? É uma má ideia, porque, embora seria a velocidade de implantação maior e o custo inferior, não seria um modal muito legal, não seria um modal moderno, né, como deveria ser feito. Como eu falei para vocês, né, tirar o ônibus da rua e tal. E essa questão do monotrilho, o projeto está tudo feito, né? Então mudar o projeto seria bem mais demorado. Embora a obra fosse rápida, a implantação, ou seja, o planejamento demoraria ainda mais. Então a ideia é manter o modelo monotrilho, né, no caso. Então, é mais ou menos isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Tivemos aí uma atualização aí do próprio secretário dessas 3 linhas aqui em problemas. Lembrando que as outras também têm problemas, né, mas já estão definidos basicamente o cronograma das obras, né, enquanto essas aqui estão meio nebulosas e meio difíceis de definir o que realmente será feito. Então eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Inscrevam-se, adicionem os favoritos aí, deem um like, ativem a notificação, o sininho aí. E muito obrigado. Amanhã voltaremos com os vídeos externos aí, os vídeos que a gente sempre tem feito aí. E muito obrigado, acompanhem o canal, divulguem. E até o próximo vídeo. Falou!